Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, amados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. Hoje temos mais uma chance de subirmos mais um degrau, de receber mais um conhecimento para nos capacitar para que leve-nos a lugares mais seguros. Amém? E vamos abrir a palavra para que não fazer uma oração de acordo com 1 Tessalonicenses 5. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. 1 Tessalonicenses 5, 23. Aleluia. Amém. O meu Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pai, nesta noite, Pai, te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O que o Senhor tem feito no nosso espírito, o que o Senhor fez em Jesus Cristo para o nosso espírito, nos recriou, pelo que nós podemos agora, Senhor, renovar a nossa alma e o nosso corpo, por consequência, Senhor, alcançará a saúde e andaremos em saúde nessa dispensação, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. É, essa noite eu vou fazer um tema aqui, eu coloquei ali o Cláudio botar na ministração, colocando a alma no seu lugar, mas o tema central mesmo é colocando a alma para trabalhar a favor do Espírito. Como ficava muito extenso, então essa noite eu quero trazer que vocês façam com que aprendam trazer a alma para a favor do Espírito. Como lemos em 1 Tessalonicenses, né, temos um Espírito, temos uma alma e temos um corpo. Então, nosso Espírito é a dimensão que fala com Deus. A nossa alma é a dimensão do nosso intelecto. É a dimensão onde está a sensibilidade e as vontades, a parte do raciocínio e a parte que pensa. Né? Então, é a nossa alma. Então, eu vou trabalhar um pouco mais na nossa alma. E temos um corpo que está. Eu vou levar um pouco na área das tecnologias, que, como é a minha área, né, então, os seguintes. O nosso corpo, eles são sensores. Então, ele está arraigado em nossa alma. Está junto em nossa alma. Não, em momentos aqui, talvez eu saia um pouquinho do centro da administração do tema, porque o Senhor me mostrou tantas coisas, tantas coisas fluindo dentro de nós. Eu sei que cada um flui também. A gente está aprendendo a conduzir isso, a mostrar em linha se é por tempo ou não, mas eu vou falar sobre elas. E uma coisa que eu vi, eu vou contar uma história parando um pouquinho aqui, já saltou do meu coração. Eu morei em Camboinha e certo tempo tinha duas árvores grandes, muito grandes, na nossa casa. Dois sombreiros grandes, não de altura, mas ela fechava toda, a copa dela fechava toda a casa todinha, até a metade da casa. E certo dia precisou de fazer um serviço no banheiro que fica lá atrás da casa. E quando quebrou o piso, a raiz da árvore estava saindo lá. Tinha quebrado o cano. Aí meu pai disse, não, temos que derrubar essa árvore. Temos que derrubar essa árvore. E ele olhou assim e disse, eu acho que a gente derruba ela em 2 semanas. Né? E comecei, né? Eu, como filho, disse, pai, deixa comigo, eu vou começar a cortar a copa para a gente não gastar dele, a gente tá com muitas condições, né? Deixa que eu vou começando a cortar as copas, a gente vai tirando, e depois a gente chama um lenhador para cortar melhor aqui. Aí foi, comecei. Aí chegou o dia de vir um lenhador. A boa parte da copa já estava e começou o lenhador.
batendo na árvore e tome cortar essa árvore. Meu pai chamou para tomar a cervejinha dele, falou assim, vamos lá. E nesse tempo, nesse decorrer para derrubar essa árvore todinha, sabe quanto tempo levou, gente? De 2 semanas que eles esperavam, levou mais de ano para tirar ela de lá. E botava fogo na copa e ela não saía. E com isso, à medida que ela morria, a casa descia. A casa estava descendo. O fundo dela estava arriando. Era tempo que havia tempo que lá em Camboinha, quando chove, o solo é muito. O subsolo tem o solo freático, né, do mar, fica muito próximo, então a água sobe logo. Então a maré subia dentro de casa. O nível da água parecia, minava, quando a maré subia, a água começava a sair no solo da casa. E que eu quero trazer com vocês que a perseverança, aquilo que você determina, as distrações, onde eu quero chegar na alma, né? As distrações que nós temos, e lá tá cortando a árvore, não, hoje não, eu cansei, né? É quando nós botamos aquele esforço todinho naquela árvore, aí começamos a sentir a fraqueza do corpo. A palavra ela é viva e eficaz para que separamos o espírito da alma, não é isso? E também das juntas e medulas. Quer dizer, eu tenho uma parte espiritual da alma e a parte física do corpo, né? Que as juntas e medulas é do corpo. Então ela é capaz de separar tudo isso. Mas a gente anda tanto na alma, porque a gente recebe, a gente está ainda fluindo naquilo que a palavra diz, porque o Espírito lembra aquilo que a palavra está no teu coração. É quando a gente sabe que é o Espírito falando ou a alma falando. É quando ela vem em linha com a palavra. Mas será que a gente está apurado ao ponto de deixar a alma se sujeita à palavra? Se sujeita à palavra. Então você tem como reconhecer, como tirar ganhar essa sensibilidade para que a alma se sujeite. A alma ela é como um irmão mais velho e tem uma criança, a criança quer, e o espírito é como uma criança que quer falar com seu irmão mais velho e dizer alguma coisa e ele vai para lá, menino, vai para lá, menino, vai para lá, menino, é assim. Mas à medida que nós se sujeitamos, à medida que nós viemos a congregar, andar juntos com irmãos, a amar o próximo, a ouvir a palavra, isso vai crescendo dentro de nós. Eu passei um tempo ausente dos irmãos e isso eu senti claramente, assim como a água que eu via minando dentro de casa, né? Eu vi a falta do Espírito, querendo escutar o Espírito, porque minha alma já dominava. Então você tem, como eu falei a vocês, que o corpo humano são sensores, onde nós temos os maiores sensores, que a palavra diz, né? Tem dois, né? Que é a língua, né? Esse é um grande sensor, é um dos sentidos no paladar. Temos a visão e o ouvido. Dos 5, o mundo diz que são 6, né? O sexto sentido, né? Mas não sabe que é o Espírito querendo falar com o homem e avisar das coisas que tem por vir ou que está acontecendo, explicar as coisas. E essa porta de entrada, que é o teu olho, teus olhos, essa boca que você tem que confessar aquilo que você tem crido. O que é que você tem confessado quando as circunstâncias se levantam contra vocês? Amém? O que é que vocês têm enxergado? Essa semana, eu estava dirigindo um carro, eu vinha a 80 km por hora. Para quem vem ali no Sorrisal, o Sorrisal, ele acontece muitos acidentes na descida, né? E as pessoas, os acidentes que acontecem na subida é por causa dos acidentes da descida, né? Porque a pessoa, quando vê, se assusta, freia e bate. E foi o que aconteceu comigo. Só que eu vim ali meditando no Senhor, mas eu de certa forma eu estava distraído porque eu poderia ter brecado de forma mais branda. Tinha uma pessoa atrás que vinha, aliás, na verdade, a pessoa da frente freou
bruscamente eu tive que frear. E eu segurei o carro e o carro saiu deslizando. Só triscou no carro da frente. Mas o de trás chegou em mim. Puf. Então a gente vem às vezes distraído ao ponto de a gente não ver as coisas que o Espírito tem para a gente. Então a gente tem que estar atento àquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Aleluia. Vamos abrir Romanos 12, para que a gente não fique só em falar e sem falar na palavra de Deus. Espero que a gente ande em linha. Romanos 12, versículo 1. Portanto, rogo-vos, irmão, pela compaixão de Deus, para que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é uma experiência do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que se sujeitar. Nesses dias, há mais de ano, que eu tenho um jejum de televisão. Um certo dia eu estava perguntando para a pessoa se assistir noticiários e assistimos. É muito bom, é importante para que a gente possa orar pelas nossas autoridades e saber o que está acontecendo ao nosso redor. É verdade. Mas estava acontecendo que eu vou experimentar o que é ficar sem ela. Não, isso cabe a cada um. Por exemplo, para mim, né, a direção que eu tive foi de abster mais da televisão. Às vezes, quando a gente chega em casa, o meu apartamento é pequeno, não tem um menino está assistindo, e a gente não sei, mas uma atração tão grande que se tiver alguma coisa se mexendo na televisão, somente para o homem, né? Eu creio, né? Aí você presta atenção, pode ser um desenho animado, mas você olha, né? Você para e olha. Se você sentar ali para meditar alguma coisa, você não consegue meditar porque fica. O homem também tem um ouvido aguçado. Aleluia. Vamos lá para Filipenses 2:13. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Esse eu não anotei, viu de cabeça agora. Aleluia. Estou aprendendo a me soltar no Espírito para que a palavra, me sujeitando ao Espírito, a minha alma, ao meu corpo, para que a gente possa. Isso eu passei esses 30 dias me sujeitando, mostrando a minha alma que ela tem que sujeitar ao Espírito. Quando começou, o irmão ministrou, Joninho, ministrou sobre a palavra profeta, sobre profecias, o profeta, a unção do profeta. E ele falou três coisinhas. A unção não tem limites. A expectativa que nós geramos é um nível de fé que nós andamos nela. Porque se eu gero expectativa naquilo que a palavra vai dizer para mim, eu estou gerando uma fé para isso. E a terceira coisa que ele disse, foi onde saiu o que eu queria falar, e eu disse: é isso aí. Senhor. A distração é inimiga da unção. Então, quando nós nos distraímos, a unção, ela vai se apagando. Aleluia. Então, naquele momento da barroada,
Eu saí para olhar o carro, não esqueci do homem, pelo amor de Deus. Aí quando ele saiu o carro, eu olhei para ele assim, você tá bem? Perguntei se ele estava bem, ele saiu, meu Deus do céu, ficou logo preocupado mais comigo e eu preocupado com ele. Eu fique calma, vai dar certo, a polícia 1 minuto depois já tava chegando. Mas só que não era para atender a nós, era para atender o acidente que estava depois do Sonidal. Aí ele fez encosta ali, encostamos e ficamos ali quase 1 hora conversando. E nessa conversa ele disse, rapaz, você é muito calmo. Você tem algo, só poderia ser crente mesmo. Ele olhou assim para a placa do carro, viu o adesivo lá do verbo, disse, é dessa igreja? É, eu sou dessa igreja. Aí ele disse, tu tem seguro? Eu tenho não, também não tenho seguro. Eita, ele vai ser R$ 1.000 esse conserto, né? Eu disse, não sei. Eu sei que o mais caro vai ser a placa, né? A placa, essas placas novas, elas são. Rasgou minha placa lá, essas placas que são caras. Essas placas. Aí eu cheguei para ele. Aí no dia seguinte, Eduardo me falou da oficina, fui lá, encostei. Eu passei, ó, R$ 500. Ele disse, espera aí que eu tô arrumando dinheiro já já para você. Aí ele, com 2 horas, 3 horas, tô com dinheiro aqui. Como é que eu faço para te dar? Os bancos estão fechados, não consigo depositar, não tem. Aí eu disse, tu estás aonde? Tô perto dos bancários. Meu menino foi lá, pegou o dinheiro e se pediu desculpa, muita desculpa pro meu menino. Desculpa porque bati lá no teu pai, não sei o quê. Saiu ainda constrangido e viu que às vezes a gente leva as pessoas pelas aparências, porque se olhar para a pessoa não tem condições. Era um técnico que anda botando cabo em poste, não tem condições, assim aparentemente. Então, se a gente julgar pelas aparências, é uma coisa que é um sensor, o nosso sensor que nos engana, muitas vezes, né? Os olhos, a gente quer julgar as pessoas pelas aparências. Vamos lá. Filipenses. Não abri ainda. Gostei, tá? Beleza. Pois Deus. Não é 2, 3, não. Quando eu passei esse versículo aqui, que eu vi, estava meditando em casa. Então, para que a gente possa dividir, eu trouxe uma ilustração, como essa água aqui. Nós sabemos que nós somos um ser espiritual, né, que possuímos uma alma e habitamos num corpo. E uma forma de gente conseguir demonstrar a natureza tríplice do homem, eu disse, Senhor, o que é que eu vou demonstrar para as pessoas a natureza tríplice? Isso aqui é uma água com gás. Eu tenho 3 elementos aqui. Eu tenho o vasilhame, né? Eu tenho a água e tenho um gás aqui dentro. Eu tenho 3. Olhando aqui, a gente não vê o gás. A gente não consegue ver o gás. E se esse vidro, esse vasilhame fosse de vidro, é que a gente não conseguiria quase ver o vasilhame. Não é isso? Quem gosta de água com gás? Então, alguém gosta de água com gás? Gosta. Traz um copo aqui, irmão. Traz 2 copos. 3. Que é o seguinte, quando você toma água com gás, o que é que acontece? Você sente, os sensores do corpo, ele consegue distinguir. Não, roda. Ó, eu vou declarar que o gás é a alma. Ela está sob pressão e agora ela está saindo da pressão. Estou tirando ela do vasilhame dela. Tá aqui para o pastor Eduardo. O pastor Eduardo não gosta, por isso que eu vou dar ele. Eu
separei, eu quero ver quem. Eu pensei que a Eduardo ia gostar. Não vou dar pra gostar. Dá ali pro Aníbal, que o Aníbal gosta. O que você gosta? Comenta aí. O que é que você pode perceber no gosto da água? Assim como um refrigerante, que eu poderia ter trazido o. Assim como um refrigerante, você sente o gás, assim quando você toma, ela tá ali, fica quieto, né? Não. Então, assim, quando você toma o gás, ela começa a ser liberado pela saliva, pela mistura de química e vai se liberando mais. Então, você consegue distinguir a água do gás. E assim você vai separando. Amém? Vamos trabalhar esse gás um pouquinho. Como eu posso separar? Eu costumo dizer para o meu menino, vamos fazer um treinamento ninja, né? Ou samurai. É um treinamento onde o ninja ele tem que estar tão afiado ali naquelas coisas, porque é o seguinte, você conseguir separar o espírito. Eu, quando era pequeno, gostava de artes marciais e às vezes eu fazia o treinamento em casa, no escuro. Eu tinha uma- um, um saco de chutar e fazia o treinamento com os olhos vendados. Por quê? Porque você conseguia aumentar seus instintos. Você conseguia sentir aquilo que estava ao seu redor. Eu também passei 6 anos na seleção paraibana de polo aquático e quando eu jogava, a gente jogava no escuro, de noite. O professor apagava as luzes para que a gente só treinava à noite, para que a gente aumentasse a sensibilidade com a bola, porque a gente não pode jogar olhando para a bola, porque arremessa com a mão, a gente joga com a bola atrás da cabeça. O, o, o movimento que fazemos, sabendo que a bola está lá atrás, ninguém vai bater nela, então a gente tem que ter uma visão periférica. Então, entendendo essas mazelas do corpo, essas mazelas da alma, que você consegue dominar elas nos momentos críticos da sua vida. Porque quando o espírito quer falar na pressão, porque a gente sabe que o Espírito Santo quer falar ao seu espírito quer tomar essa decisão e a sua alma, por estar cheia, por estar cheia de, de imagens, de e conhecimentos diversos, você fica limitado a elas, ao natural. E com a televisão, como eu falei a você, a gente fica cheio daquilo. A gente fica impedido de fluir. Tem acessibilidade, busca acessibilidade, se ajoelha em casa, conversa com o Senhor. Eu sei que vocês fazem isso, mas que você senta na hora que você se ajoelha no chão, você identifica claramente, Pai, eu te louvo, eu te engrandeço, eu te exalto. Obrigado, Pai, por tudo, por esse dia. E o joelho começa a doer, né? O joelho começa a gritar, né? Tô cansado. E começa a vir o sono. Então você começou a identificar a palavra fluiu, veio, né? Mas aí os sensores estão falando na sua alma, vai dormir, né? É hora de orar. Às vezes você estava impulsionado, hoje eu preciso me ajoelhar e orar. E sempre acontecem essas coisas. Eu não sei se comigo é assim, não sei se com vocês são. Ou é só comigo? Então a gente tem que ter essa sensibilidade e saber colocar ela no lugar. O corpo e a alma. Amém? Eu falei a vocês que o espírito da alma ela é bem fácil de distinguir pela palavra. E o corpo e a alma? E a alma e o corpo? Como é que se divide? Nossa alma grita. Ela se concentra mais nas visões. Onde a gente está vendo. Eu botei essa imagem aqui, onde você tem aqui. Geralmente numa cabine de um 747 você tem um piloto, copiloto e um controlador de voo que ele fica ali nas papeladas atrás deles e verificando o maquinário, a máquina,
né? Ali ele está verificando a posição. Aqui o piloto e o copiloto verifica o horizonte, a posição de voo e os instrumentos na frente deles, né? Posicionamento da nave. E atrás aquele que fica verificando como é que está o estado físico da máquina. Aí você olha assim, cadê o copiloto? É o teu espírito, gente. A tua alma está ali, ó, controlando a tua vida. E você tem ouvido pouco ao espírito. O espírito ainda está pequeno, ele não apareceu na sua vida. Apesar de termos o espírito recriado, eu tô falando isso, gente, porque eu pratiquei várias situações quer dizer, a semana eu vou ministrar, vou estudar e eu me concentrando, tentando tirar um tempo para estudar. E as coisas adversas vinham e eu estava estudando, sabe como? No caminhar. Senhor, como eu divido a minha alma do meu corpo. Passou uma pessoa no meu lado, eu disse, ela tem uma vida, né? É o Espírito falando. Se compadece por ela, ora por ela, é meu Espírito falando. Aí os problemas vêm, eu quero estudar, a alma começa a gritar, vai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E você tem que pelo Espírito, saber distinguir essas coisas. O corpo, a gente consegue distinguir o César Cielo. Vocês conhecem o César Cielo, né? O nadador, um dos maiores recordistas brasileiros e do mundo. Ele, antes de nadar, ele começa a dar pancada no seu corpo. Ele bate no seu corpo com tanta força. Nas pernas, nos peitos, nos braços. Qual a finalidade disso? Ele se sentia ali. Se sentia apoiado. Saber que ele está ali. Porque quando você está numa situação, você esquece que você tem braço, que você tem mão, você pode falar coisas, você tem boca para falar, para confessar aquilo que a palavra diz, você tem mente para falar, e não tá só naquele objetivo e esquece que tem, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer isso, e esquece que tem outras partes que você tem que levar junto. Eu, certa vez, eu estava treinando para uma travessia de 20 quilômetros na nada. Vou começar a treinar e empolgado e e fui parado pelas ondas do mar, porque era em mar aberto. Comecei a nadar e as ondas vinham. Piscina é uma coisa, né? Mas ondas são outras. Você tem circunstância que vem para sua vida. E até quando vamos perseverar, a gente sabe que a nossa perseverança ela é barrada na nossa alma, não é no nosso espírito, porque a gente tem fé, a gente sabe que Jesus vai vir e nós somos limitados, questionados, porque tem certas atitudes, por exemplo, eu orei, isso vai acontecer, vai ser assim. Quando eu cheguei no dia da batida do carro, aí Eduardo falou, ele vai pagar amanhã, vai ter orou, vai ser assim, a gente orou, determinou como seria, ele vai pagar logo, vai ser tudo certinho. E foi do jeito que foi orado. Não foi diferente, não. Apesar da minha alma estava aflita, né? A minha alma estava gritando, falando, querendo falar, será que vai ser, será que não vai ser? Jane, minha esposa, vive, olha o que fala. Cuidado no que fala. Não desfaz o que fala. O teu crer, o teu agir, pode ser desfeito com uma palavrazinha errada. Lá vai ter que orar tudo de novo. Tudo aquilo que você cresceu no teu coração, no teu espírito, para executar determinadas tarefas, executar o teu chamado, e foi impedido por confissões erradas, por crer errado, por deixar a alma gritar. Eu sei que a gente tem instrução para que a gente não fale da nossa situação física aqui na frente, das coisas que nos aflige, para que a gente possa vir. Eu sei que Eduardo passa, eu sei que o pastor Wagner passa. Não é diferente de mim. Eu sei que vocês, o louvor, estão acostumados a estar em cima, mas são referencial, é vocês que levam a igreja à adoração.
não sabem da responsabilidade, mas já agem com tanta natureza. A gente fecha os olhos e adora ao Senhor. Tão simples assim, e a gente complica por causa da alma. Complicamos por causa da alma. Aleluia. Glória a Deus. Abra em Lucas 11. 11, 34. Aleluia. Aleluia. A candeia do corpo é o olho. Lucas 11, 34. A candeia do corpo é o olho. Sendo o teu olho bom, todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. O olho, gente, aquilo que enxergamos. Mas aquilo que nós passamos a ver, conseguirmos converter aquilo que nós vemos, perguntar ao Espírito Santo: o que é que você vê nesse Espírito Santo? Você passar a perguntar ao Espírito Santo e teu espírito começar a receber e a tua alma começar a receber aquilo que você está vendo, olhar de forma diferente. Assim como eu trabalho com informática, existe um HD, existem programas instalados nele. O programa ele é programado para executar determinadas tarefas no computador. Nós passamos uma vida toda e passamos, mesmo os crentes, absorvemos programações, seja ela visível ou invisível, daquilo que está sendo mostrado no mundo, no dia a dia, onde a gente tem que consumir, onde a gente tem que fazer isso, fazer aquilo. Esquecemos daquilo que escutar a voz do Espírito. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá em Romanos 8, 8:11. Não, perdão, Romanos 10, versículo 8. Aleluia. Amém? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz ainda: todo aquele que nele crê não será confundido. Versículo 11. A gente não será confundido se a gente crer. Não seremos confundidos pela nossa mente, pelo que os sensores do nosso corpo, nossos 5 sentidos, lembrando que o maior deles é os nossos olhos. A gente pode ter tem um cinema mudo, né? Você só vê só as pessoas passando lá e fazendo aquelas seja lá palhaçada, já se torna engraçado só em vê-las falando, tentando passar visualmente aquilo que estão tentando falar. E você consegue imaginar, a mente consegue. Se eu disser a você, se eu mostrar aqui a vocês uma maçã e botar um cheiro de banana, se você comer, você vai ficar em que posição? Você pode ser confundido pelo que vê e pelo cheiro que sente. Na hora que você morder, que você sentir, pegar, aí você, não, é maçã. Mas se você botar, melar a maçã de essência de banana, você sentir, com os olhos fechados, sentir o cheiro, é banana. Mas na hora que morder, é maçã.
E outra coisa que a mente trabalha é se eu mostrando a maçã, você consegue já, só em falar em maçã, você consegue já a boca, a água na boca, temos um químico ali, ele já começa a produzir a nossa mente, começa a imaginar aquilo, uma torta de limão. O azedinho já vem na boca, não vem? Já vem aquela sensação, torta de limão. Então, é esses sentidos que eu trago para vocês, para que vocês sejam sensíveis para que o Espírito possa prevalecer sobre eles. Aleluia. Glória a Deus. A gente sabe que no paladar, né, a língua, tem provérbios lá que fala, tem vários versículos que falam da língua, né? Tem um deles, provérbio, não da língua, mas assim do falar. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estibe no teu próprio entendimento. Amém. Né? Provérbios 3:5 diz que a gente não deve se estribar no nosso entendimento. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir no Salmo 101. 5. Aquele que difama o seu próximo, às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem um olhar altivo e o coração soberbo, não, não sofrerei. Olha aí. Deixa eu ver na outra versão aqui. Aquele que murmura do seu próximo, às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem os olhos altivos no coração soberbo, não suportarei. Não suportarei. Aqui ele fala em dois estados da sua boca, em que você murmurar, e principalmente nas escondidas, né? Aquele murmurar na frente é uma coisa que você o alarme cadê? O alarme do avião, quando o avião você programa para que o avião ande numa determinada altura, já dizia um irmão Bezeruth, que era técnico disso aí, que os pilotos de avião chamam o bico do avião de atitude, não é altitude, é de atitude. Quando os pilotos dizem, vamos bota a atitude do avião, sobe a atitude do avião, atitude. Quando eu digo, muda a tua atitude, muda a tua postura diante disso. Né? Levanta. Esses controles aqui é toda a tua alma. A tua alma tem botão demais para apertar. Eu procurei uma imagem que ficasse só um botão só, né? Vamos simplificar e botar só um botão. A gente apertasse e a gente resolvesse. Agora é a hora do Espírito trabalhar. E deve ser assim. A gente sabe que para a gente lidar com as coisas do mundo, a gente precisa tocar nas coisas, consertar. E quantas vezes eu estou consertando o computador e eu oro ao Senhor, Senhor, eu não sei mexer nisso. E Ele me traz sabedoria para mexer naquilo ali. É impressionante. A minha vida toda foi assim. Era de joelho no chão para aprender alguma coisa. Porque às vezes eu não tinha tempo, eu tinha que trazer o meu suprimento para minha casa. Sem tempo para estudar, e eu entrei na área de informática, entrei logo dando aula. Já pensou? Dando aula de informática. E comecei nessa sala de aula a montar uma rede. E rede era tão raro naquela época. Só tinham as duas pessoas aqui em João Pessoa que mexiam com rede. E eu montei minha rede no sertão. Com 3 computadores. Mas foi joelho no chão. Joelho no chão. E ele me deu direção.
Quando eu me converti, tinha a sala de aula, certas coisas não resolvia, eu orava, no sertão não tinha muita gente para recorrer, eu me ajoelhava no chão e tinha direção para fazer aquilo. Você às vezes pensa, não, eu tenho tempo para a palavra, não tenho tanta coisa para fazer. Às vezes você se desse tempo para a palavra, como aconteceu 2 semanas, eu procurando tempo, eu falava com minha esposa, e aí eu estou sem tempo nem para estudar. Meditar andando. Meditar na palavra, pega um versículo, anda mastigando ele, porque aí é o seguinte, você vai deixando a tua alma de lado e a tua alma vai criando um referencial na palavra de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. A distração é mais perigoso do que imagina. A sua distração, assim como falei a vocês, que por causa de um momento de distração, eu poderia ter antecipado, não que eu não tinha visão do outro acidente, mas eu poderia ter antecipado a velocidade das pessoas caindo e eu poderia ter evitado o freio repentino, porque você estava distraído. Eu estava, apesar de estar orando em línguas, mas eu poderia, sabe que a línguas ela vem pela boca, a nossa mente fica infrutífera, né? E às vezes a gente não, eu estava orando tão alto, porque eu queria dar prioridade ali, mas o Espírito Santo estava falando, estava me inquietando ali naquele momento, eu não percebi. Eu pensei que era por causa da oração, mas eu não sabia o que era. E eu não tinha falado isso ainda para minha esposa, porque fosse uma novidade também para ela, mas ela está lá na porta, escutando de lá. E o Espírito Santo fala. E às vezes é tão audível, e você tem que estar sensível a isso. Amém? E a mente ainda pode nos aprisionar. As pessoas que você já ouviu falar em depressão, depressão ela é uma prisão mental. É só mente pura. Onde a mente começa a jogar você, dizer que você não tem condições, você não pode, que eu não vou conseguir. Essas palavras eu não vou conseguir, eu não sei, eu não consigo. Saiba que é alma pura. E o Espírito tem que dizer, eu vou conseguir. Vai dar certo. Vai ser do jeito que a palavra diz. É fácil de distinguir, né? É muito diferente da palavra da alma, né? O que a alma diz e o que o Espírito fala. É muito fácil de distinguir agora que nós estamos entendendo e ligando os sentidos nesse sentido. Aleluia. Se não tivéssemos o conhecimento do bem e do mal, como seria? Alguém consegue imaginar? Porque o homem lá no Éden comeu do fruto que dava o conhecimento do bem e do mal. Como seria? Ou, já que é esse conhecimento, nós estamos numa adoração superior, digo eu, porque se eu tenho o conhecimento do bem e do mal me atrapalhando e agora que eu adoro a Deus mesmo, porque eu quero, estamos numa adoração superior ao Senhor. Podemos adorar ao Senhor, Espírito em verdade. Se não tivéssemos o conhecimento do bem e do mal, aonde estaríamos? O parâmetro que você perguntando você vai questionar uma pessoa sobre a palavra, aí o conhecimento do bem e do mal dela começa a agir, né? Ela começa a procurar no banco de dados da mente dela, começa a procurar as informações para responder aquilo que nós estamos tentando entrar no reino do Espírito, né? Não vou ministrar a palavra para a pessoa, vou evangelizar, e na mesma hora a gente sabe que ela está começando a maquinar uma resposta para se defender, porque ela está totalmente na alma. Quando você consegue enfiar uma palavra dela e ela consegue receber aquilo ali,
ela desarma a mente. É como um cadeado de segredo, né? Você vai até achar o tique dela, achou o tique, pronto, instalou. Agora a palavra entra. Quando a palavra tem, nasce de novo. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes nós tentamos, por causa dessas diversidades da vida, passamos a desanimar os objetivos. E quando desanimamos, tem pessoas, vou falar de pessoas porque a gente toma parâmetros errados. Quais são os parâmetros que ela toma errado, por exemplo? Por exemplo, porque eu estou sofrendo, fulano está sofrendo mais do que eu. Ela acha que isso é motivo para ela sair disso. A gente está se apoiando em uma coisa muito frágil, onde nós devemos se apoiar naquilo. Eu quero ser como aquela pessoa. Quero ter o que Eduardo tem no espírito, e não me inspirar na pobreza, porque eu devo justificar a minha pobreza com a pobreza dos outros. Eu tenho que ter para abençoar. Essa é a minha resposta, porque a não me inspirar na pobreza dos outros. Eu tenho que ter riquezas para poder abençoar muita gente. Eu quero ter para dar. Vamos abrir aqui em Salmos, para fechar aqui, em Salmos 16, 10. Salmos 16. Começar a partir do versículo 7. Queria chamar Nilson. Vem cá, Nilson. Enquanto eu estava ali, eu disse: será possível demonstrar em batidas? Você consegue demonstrar o Espírito tocando? Seja guiado aí pelo Espírito na batida. Isso é o que está no coração dele. A batida dele talvez não seja a sua, mas é o que está no coração dele. Deus, consegue representar algo aí na batida? Então, para ele, tem certos sons. E a carne? E na carne, como é? Ó, ele sabe. Ele sabe. O Espírito não deixa, não. Tá bem? O Espírito não deixa, não. Aleluia. Vamos ler aqui o versículo, Salmo 16, a partir do versículo 7. Louvai ao Senhor, que me aconselha até de noite. O meu coração me ensina. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim.
porque ele está à minha mão direita. Não serei abalado. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha língua. Tenho a minha carne repousará segura, porque não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Por estar com o Senhor, declarando a palavra. Davi já via isso. Davi salmodiava, ele sabia o que acalmava o coração, a alma dele. Quando uma circunstância levanta, estou falar aqui naturalmente, e quando a circunstância se levanta entre mim e minha esposa, a primeira coisa que eu olho para ela é dizer: eu te amo. Você naturalmente desarma alguma coisa, né? Quando eu quero desarmar mais coisas, ele vai dizendo coisas que... Então as pessoas, quando você diz que ama ela, que Deus tem algo para a vida dela, que eu quero ser mais do que amigo com essa pessoa, irmão, né, em Cristo. Ela não vai entender se eu quero ser seu irmão em Cristo, né? Quando você vai evangelizar, eu quero ser seu irmão, trazer ela para perto de Deus. Muitas pessoas dizem: eu vou me separar das coisas que eu gosto. Não, eu quero o meu amor que tenho por você. Eu tenho um colega de trabalho que ele já foi líder de jovens, já foi dentro da igreja mesmo e hoje é desviado. E eu olho para ele, tem coisas na mente dele que ele fala: meu Deus do céu, se esse cara fosse hoje convertido totalmente ao Senhor, ele agarrava tanta alma, você não imagina, tantas vidas. E é o que eu trouxe para vocês hoje, essa palavra, para que vocês saibam dividir espírito, alma e corpo. E deixa a tua alma trabalhar a favor da palavra. Ensina ela a trabalhar a favor da palavra. O teu corpo, ele está sujeito a esses dois. Eu não falei muito do corpo porque o corpo ele está sujeito a eles. Ele vai para onde minha mente manda ir. Vai para onde o que saltar do meu espírito, assim como os gases dessa água, elas se separam, a palavra vai borbulhar dentro de você, né? E vai surgir coisas que você, meu Deus, como é que isso só pode ser de Deus mesmo. Você não vai ter dúvida nenhuma. Pelo conhecimento que você vai ter, pelo sujeitar da tua alma à palavra de Deus. Amém? Essa é a palavra que eu trouxe para vocês essa noite. Uhum. Aleluia.